haver vários pontos, né, de tangência entre as apresentações anteriores, embora o meu ponto de partida seja ligeiramente diferente, que é a psicanálise. O trabalho, basicamente, é uma tentativa escrita de uma pesquisa mais abrangente sobre alguma coisa que Freud já teria falado, sobre a questão da possibilidade de pensar, investigar a produção onírica como uma produção testemunhal, mais especificamente a partir de casos específicos que estão ligados ao desaparecimento forçado de pessoas após a ditadura militar brasileira e a produção onírica decorrente dessas experiências, né? Esses sonhos. Esses sonhos eles são basicamente públicos, eles são dados, ou para os tribunais, eles são dados sob a forma de literatura. Então, vamos lá. Desde 1899, Freud postula uma máxima que todos conhecem, os sonhos como sobre sonhos de elaboração onírica. Os sonhos eles são a realização do desejo. Como formação psíquica singular, os sonhos seriam o efeito da falta do objeto e, portanto, uma recriação fantasmática entre as pulsões eróticas que buscam imperativamente o seu escoamento, mas que, para isso, infelizmente, para nós, dependem dos objetos aos quais elas se ligam. Trabalho do eu, trabalho de ligação do eu, que funda ao mesmo tempo as negociações inexoráveis entre o psiquismo e a realidade, e a experiência temporal que nos livra da tirania do instante e do imediato. Essa dependência intransponível entre o imperativo do escoamento pulsional e os objetos revela a própria natureza do psiquismo, do trabalho psíquico e um de seus princípios ordenadores, o princípio da realidade. A realidade é a experiência psíquica que indica que entre o vórtice das pulsões e o desejo há sempre um obstáculo a ser transposto e que a alienação psíquica, traço da neurose, diante desse obstáculo impõe e espera e oblitera o psiquismo e instaura ao mesmo tempo a sua condição de trabalho. Estado de suspensão entre a pulsão não resolvida ou não escoada e o objeto impossível, situação frequentemente insolúvel, dada a ver pelos sinais emitidos pelos sofrimentos e os sintomas. A tensão provocada por essa tensão intransponível da distância entre a pulsão e os objetos por ela avisados, objetos, portanto, impossíveis, subsistiria, no caso da neurose, como formação conflitiva e sintomática e, portanto, como sofrimento psíquico. Diante da ausência do objeto do desejo e do sofrimento imposto por essa frustração, o psiquismo se põe ao trabalho para mitigar esse estado de penúria, criando oniricamente um objeto ausente, um objeto alucinatório, são, portanto, os sonhos. O sonho seria, portanto, um dos efeitos desse trabalho que realizaria parcial e fantasmaticamente o desejo insatisfeito, trabalho realizado na calada da noite. Em 1920, com um texto conhecidíssimo intitulado Mais Além do Princípio do Prazer, Freud, após a Primeira Guerra Mundial, retorna imediatamente aos sonhos. Com a miríade de experiências usurpadoras de todo o entendimento e compreensão vividas no contexto da guerra, Freud retorna e começa a refazer a sua teoria dos sonhos. Freud não conhecia a guerra e nunca foi em sua direção. Mas a primeira grande guerra, veio até ele, ironicamente trazida, entre outras coisas, por seus próprios discípulos que lá estiveram, convocados como médicos para atuar em atividades direta ou indiretamente ligadas aos estados em conflito. Os rastros deixados pela guerra, pela experiência e reflexões de Karl Abraham, Ernest Simmel e Sandor Ferenczi, semeavam entre os psicanalistas freudianos e o próprio Freud o desenvolvimento de uma clínica para o tratamento de neuróticos de guerra. Dois momentos marcam essa influência. O 5º Congresso de Psicanálise de Budapeste de 1918, realizado nos estertores da Primeira Guerra Mundial, e a publicação do livro Psicanálise e as Neuroses de Guerra, publicado em 1919, com textos então de Ferenczi, Simmel, Abraham e Jones e uma breve introdução do próprio Freud. Mais além do princípio do prazer, como é sabido, data de 1920, um ano depois. Além disso, Freud teve 2 de seus 3 filhos e um de seus genros convocados para a guerra. E é nesse contexto que ele retoma as suas pesquisas sobre os sonhos
e dá passos adiante em sua promessa de pensar psicanaliticamente o trauma. O sintoma que o confunde, os sonhos traumáticos, sonhos de guerra, expressões dramáticas que reproduzem a experiência catastrófica lá onde o sujeito deveria encontrar guarida e apaziguamento, em seu sono. Os sonhos traumáticos agitam o psiquismo a ponto de exigirem uma resposta somática, não raro acompanhada de sudorese, taquicardia, agitação e que culmina com o despertar. O sujeito é como que lançado para fora do seu sono, atormentado pelo sonho que o impediu de dormir. A função mista do sonho, portanto, a de preservar o sono, entra em colapso e, em seu lugar, a exigência da experiência vígil, indicando que, para aquele que ocorre perigo, o sono tranquilo é proibido. A natureza desse perigo, entretanto, revelara seu inequívoco caráter somático e não apenas psíquico, exigindo uma resposta igualmente física e motora, o despertar, a sudorese, a taquicardia, evidenciando que tal experiência não pode mais ser contida no âmbito da experiência psíquica por excelência, no sonho, mas vaza para o corpo, indicando um tormento excessivo, impossível de ser contido como experiência psíquica. Freud se volta então em 1920, no texto Mais Além do Princípio do Prazer, para os sonhos novamente, mas dessa vez para atestar o fracasso da elaboração onírica, que não pode mais ser reconhecida apenas como realização do desejo frustrado. Nos sonhos traumáticos, o que parece é a literalização da experiência vivida e traumática que se compacta e se repete entre um corpo em dor e um psiquismo que, de certo modo, ignora esse sofrimento. Não fosse assim, por que então o sonho, puro produto psíquico, reproduziria literalmente o sofrimento insuportável? Por que a ressurgência retraumatizante da experiência traumática, ela mesma reconstituiria o traumático e o repetiria infinitamente, voltando a presentificar repetidamente no sonho o terrível? A experiência catastrófica reencontraria então um acesso privilegiado à experiência psíquica, revelando a mesma força e impacto presentes no instante da gênese do traumático, na ocasião da experiência traumática. Tudo se passa como se uma das características do traumático consistisse na restituição psíquica da experiência catastrófica, não mais presente, porém refeita e presentificada como trauma no sonho traumático, que a repete e insiste na repetição do insuportável. Cito então trecho de um outro artigo meu que discute a elaboração onírica na literatura do testemunho no Brasil pós-ditadura. Assim, um elemento novo tornava-se visível para Freud, a sobrevivência no psiquismo de um sofrimento psiquicamente insuportável, fisicamente insistente, mas que encontrava um índice de permanência na experiência, produzindo a posteriori um instante sempiterno, infinitamente revisitado pelos soldados que estiveram na guerra e ali viveram o horror, para depois voltar a vivê-lo em seus sonhos. Fecha aspas. A formação do trauma, portanto, no entanto, não consiste apenas na restituição literal de um sofrimento passado, mas de uma formação atravessada por particularidades do sujeito que adensam e complexificam o sentido dos sonhos traumáticos e o próprio trauma. O medo ocasional da morte diante de uma situação perigosa encontraria uma sedimentação no trauma que os sonhos traumáticos revelam. O medo da morte, a presença física e compacta da morte, reluta em desaparecer e permanece frequentemente como herança da situação catastrófica. Em um livro relativamente recente da pesquisadora polonesa Barbara Engelking, de 2001, psicóloga e pesquisadora da Universidade de Varsóvia, em seu livro intitulado Memória e Holocausto, ela destaca a permanência nos sobreviventes dos traços da iminente possibilidade da morte. Esses traços são associados às experiências passadas, nas quais o risco de perder a vida era constante. Nesses casos, diz ela, alienar-se da possibilidade da morte, como fazemos em nossa vida cotidiana, nós estamos pensando na morte o tempo todo, torna-se muito difícil e raro após experiências traumáticas duradouras que exigem atenção dioturna. Esses traços permanentes de percepção de uma situação de perigo e o medo que os acompanham
podem ser compreendidos a partir da experiência do tempo que escoa rapidamente diante da tarefa e da urgência em preservar a vida. A vida em risco e o tempo que resta, vividos como insuficientes para manter-se vivo, podem perdurar como uma luta pessoal contra a passagem do tempo. O tempo inexorável de uma destruição por vir e a iminência de uma força que se opõe às defesas psíquicas dramatizadas literalmente no sonho traumático. O que funda o traumático, não raro, é a urgência da tarefa de manter-se vivo diante de forças que impõem e desejam o aniquilamento do sujeito. Aniquilamento que está longe de se esgotar na ameaça física da morte, porque frequentemente, tal como inúmeros testemunhos e os relatos de sonhos nos ensinam, é antes a negação da singularidade a partir da exibição vexatória, da nudez imperativa ou da simples ausência da experiência privada e secreta que definem as condições da experiência traumática. Retomo brevemente uma observação de minha amiga Flávia Schilling, relatando a saída da prisão dela do Uruguai após 7 anos. Está num livro chamado Sobre o Silêncio. Abre aspas. Diz a Flávia: qual o maior problema da prisão? Exatamente o fato de que tua vida é pública, é vigiada. E quando você convive com 15, 16 pessoas o tempo todo numa cela, você obviamente não tem vida privada. Você tem privações de 1000 formas, mas sua vida é, de alguma maneira, sempre toda assistida. Então, quando saio da prisão, eu me preocupo exatamente por construir um anteparo que eu achei muito saudável, de privacidade, de poder dançar, namorar, de poder ter uma vida absolutamente corriqueira e comum. E isso só é possível quando você não está sendo visto o tempo todo. Fecha aspas. A tarefa de sobreviver desse modo é inextricável da refundação das possibilidades de reconhecimento do outro como sujeito único, singularizado. O outro, para a psicanálise, é a realidade que nos constitui. Essa realidade que se mostra diferida, estranha e por vezes irreconhecível, até que se lance sobre ela o manto da familiaridade provisória e aconchegante, para depois se tornar ela mesma a familiaridade estranha e obtusa. Diante da urgência da sobrevivência psíquica, reconhecida também como dever de proteger a integridade física, não raro persevera a percepção de que, de um lado, essa proteção não pode mais ser adiada e nem esquecida e tem de ser antecipada, vigiada. De outro, vige a sensação inexorável de que não é possível atender à urgência exigida e por detrás dessa impossibilidade surge o terror da morte iminente. Trata-se de uma luta de preservação de um tempo vivido a ser preservado das urgências do imediato e da iminência de ameaças e ataques à própria experiência temporal que empurram o sujeito de encontro à ausência de toda e qualquer mediação diante da ameaça da aniquilação e da morte. Elaine Scarry, num livro fundamental publicado em 1987 chamado Body in Pain, Corpo em Dor, já disse que um dos objetos privilegiados da tortura é o ataque à experiência temporal a partir do controle do espaço. A partir do controle do espaço se ataca a experiência do tempo. Portanto, torna-se imperativo permanecer vígil e alerta para evitar que a vida não seja, mais uma vez, colocada em risco. O sonho revela essa necessidade, pois para aquele que está sob risco de vida, o sono tranquilo não é mais possível. O sonho traumático é o porta-voz dessa intranquilidade e da impossibilidade do sono pacífico. A dor psíquica que se revela como experiência do sonho é, portanto, a do terror da morte diante da vida frágil e em risco perante a morte que advém. É a experiência do futuro como perigo que não raro pode pôr fim à esperança. A atenção se concentra naquilo que virá do passado e que condenará o futuro a não ser mais do que a expectativa da repetição do passado atroz. Os sonhos traumáticos revelariam, então, essa perturbação da sua tarefa psíquica, tanto do ponto de vista da sua função, impedir o sono e o descanso, e permanecer, portanto, refém de um perigo sempre por vir, quanto do ponto de vista de seu conteúdo, a suspeita da catástrofe vindoura, a sensação de que algo terrível está por vir e de que nada nem ninguém serão capazes de impedir que intensidades de proporções terroríficas e surpreendentes se imponham sobre o sujeito.
Esse tempo, indicado pelo domínio da experiência catastrófica que se apresenta no sonho traumático, é um tempo que justapõe cronologias, propriedade do sonho, mas também revela uma impossibilidade de seguir adiante no tempo e no espaço do sonho. Foi Charlotte Berat, no livro de 2004, que é um livro absolutamente importante, raro e profuso, na linha do que o Goethe já tinha comentado, e em sua proposição simples e absolutamente original, que indicou possibilidades até então inéditas para o pensamento e a investigação sobre os sonhos. Entre 1933 e 1939, desde a ascensão do Hitler ao poder na Alemanha como chanceler alemão, e 39, ano do início da Segunda Guerra, Charlotte Berat recolhe cerca de 300 sonhos de cidadãos alemães comuns. Esses sonhos serão publicados na Alemanha apenas em 1966. Foi o primeiro livro de Charlotte Berat, então com 65 anos, e intitulado O Terceiro Reich dos Sonhos. Esse livro é uma peça rara, um acervo com vida própria, escrito por obra de uma compreensão muito sutil e rara dos acontecimentos políticos, sociais e psíquicos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Por isso mesmo, inesgotável as possibilidades que ele engendra. Seu princípio, o princípio do livro, era recolher essas narrativas de sonho como um meio de oposição ao nacionalsocialismo. Diz Charlotte Berat, em 2004, abre aspas, isso que eu fiz, ela diz, eu o fiz como oposição política e não como judia designada como tal, fecha aspas. E ainda, ela diz, o terror marrom, o terror nazista, e a política vermelha, a política comunista, foram os eventos determinantes que marcaram a minha vida. Por isso, depois dos sonhos, eu publiquei uma biografia do homem político Paul Lévy, que foi o primeiro dirigente do Partido Comunista a partir de 1921, se revoltou contra a ditadura da Rússia e foi, consequentemente, vítima do primeiro expurgo do Partido Comunista Alemão. Ele e seus apoiadores foram dizimados. Nenhuma dúvida, portanto, sobre o endereçamento claro e consciente do seu trabalho. Mas é provavelmente por isso que não só esse empreendimento, quanto os atravessamentos e endereçamentos que essa obra permite, são hoje tão fundamentais. Ela viu no trabalho, na narrativa e na experiência do sonho, não apenas restos, resquícios e sinais, mas a evidência flagrante dos entalhes de uma estratégia de dominação que se inscreve como um gotejamento insistente, contínuo e ininterrupto na vida cotidiana das pessoas comuns, everyday life. Não se trata, portanto, de sonhos aturdidos e acompanhados pela execução física e a eliminação iminente da realidade dos campos de concentração e extermínio, mas de sonhos que devem seu caráter premonitório à suspeita que toda violência inscreve no psiquismo, onde um combate invisível se trava. Como no comentário premonitório de Freud a Ernest Jones, após saber que seus livros haviam sido queimados em 1933, juntamente com os livros de Karl Marx, Albert Einstein e outros autores judeus. Freud diz, que progressos estamos fazendo? Na Idade Média, teriam queimado a mim. Hoje, se contentam em queimar meus livros. Fecha aspas. Que literalidade premonitória impressionante se superpõe a essa ironia que Freud faz nesse comentário, ainda ignorante dos crematórios que serão prática do Estado Nacional Socialista Alemão após 41, e para onde foram deportadas suas 4 irmãs, Marie, Pauline e Rosa, deportadas para Treblinka, e Adolphine para Teresin. Como sabemos, Marie, Pauline e Rosa foram assassinadas nas câmaras de gás e incineradas nos crematórios, e Adolphine morreu doente em Teresin. Esse é o sentido premonitório dos sonhos. Não porque eles antecipam o não acontecido do tempo futuro, mas porque eles aprofundam a um ponto que extrapola e vaza a compreensão consciente, informada e deliberada que temos de nossa inscrição no tempo histórico. Berat se interessou pelos efeitos profundos, somente visíveis nos sonhos, que conduzem à experiência de viver sob a ameaça de regimes totalitários. Um paroxismo ao mesmo tempo fantástico e inimaginável,
porém plenamente execuível no contexto das práticas empreendidas nos regimes de exceção. Isso, que adquire um aspecto ridículo e grotesco no nazismo, como de alguma maneira a Sandra também apresentou, e que levou Viktor Klemperer a comparar os discursos do Hitler aos espetáculos da ópera Kroll, ou as suas manifestações públicas, as manifestações públicas do nazismo, como números de carnaval. Revelam um efeito profundamente contraditório e absurdo, realismo fantástico, que só o sonho pode capturar. O terrorífico, porém, é que diante disso, diz Charlotte Beran, os alemães não estão rindo, eles estão aplaudindo essas gesticulações e essas manifestações. Esse apoio ao grotesco será exacerbado ao ponto do surreal e do catastrófico durante o período em que vige o nacionalsocialismo. O sonho recolherá o absurdo, no qual o grotesco da condensação se torna sua verdade, e o ridículo do deslocamento revela no sonho sua inquietante estranheza. Uma experiência de descrença acompanha o sonho para revelar uma verdade muito difícil de ser explicada. No máximo, ela será narrada pelo sonhador, que a princípio ignora sua autoria e o caráter singular do próprio sonho, que o trabalho psicanalítico permite repor. Ao compilar 300 sonhos de cidadãos comuns, entre 33 e 39 na Alemanha nazista, Charlotte Beran indica que há um trabalho psíquico em curso diante dos mecanismos de captura totalitários. Esse trabalho pode prever um risco de sofrimento por vir a partir dos indícios de dominação do sujeito, do ataque e captura de sua singularidade pelos estados totalitários e pelas ditaduras, cujos indícios o psiquismo extrai da sua vida desperta e cotidiana, e não, como no trauma, da irrupção e da intensidade da experiência já vivida em outro tempo e lugar. Cita então Charlotte Beran em seu comentário sobre os sonhos vividos durante o Terceiro Reich. Ela diz, mas os sonhos desse gênero, os jornais da noite, por assim dizer, parecem registrar minuciosamente, como sismógrafos, o efeito de eventos políticos exteriores no interior dos homens, resultado de uma atividade psíquica involuntária. As imagens do sonho poderiam assim ajudar a compreender a estrutura de uma realidade no ponto de sua transformação em pesadelo. Fecha aspas. Essa premonição à catástrofe política e social revelaria que no sonho algo se antecipa porque se aprofunda e trabalha para compreender e evitar o pior. Mas também que a devida compreensão da história supõe um acesso à inscrição própria do sujeito no tempo histórico, que pode nos ser dada pelo sonho. Isso de Freud havia destacado como uma das funções do eu antecipar-se diante do perigo e assim possibilitar que haja um futuro, está presente nos sonhos do Terceiro Reich, como demonstra Charlotte Beran. Cito então um dos sonhos compilados pela Charlotte Beran. Abre aspas. Goebbels vem à minha usina. Esse é um sonho de um empresário judeu no período antes de 33, que é um pequeno empresário de uma usina. Goebbels vem à minha usina, no sonho. Ele exige que as pessoas fiquem à direita e à esquerda. Eu devo me colocar ao meio e elevar o braço para fazer a saudação hitleriana. É preciso uma meia hora para eu conseguir elevar o braço milímetro por milímetro. Goebbels observa meus esforços como se fosse um espetáculo sem aplaudir, nem protestar. Mas quando eu, enfim, consigo estender o braço, ele me diz essas 5 palavras. Sua saudação, eu a recuso. Dá meia volta e se dirige em direção à porta. Eu permaneço na minha usina, no meio do meu pessoal, em público, de braço elevado. É tudo que posso fazer enquanto meus olhos fixam seu pé torto, enquanto ele sai mancando até o meu despertar. Eu permaneço assim. Fecha aspas. A humilhação do medo e da subserviência agravadas com a indiferença e o escárnio não poderiam ser melhor descritas. A existência em ceder e a impossibilidade de não ceder, não obedecer, encontram nessa formulação do sonho sua natureza solitária e o isolamento a que o sonhador se vê condenado. Sua submissão não lhe confere sequer o agrado do inimigo que lhe dá as costas
exibindo seu poder e sua claudicância, falha e imperfeição. A experiência extrema de ser humilhado por um fraco, manquitolante, posto no poder. Se o sonho revela um alijamento que impossibilita o consenso, e se o compartilhamento é a experiência fundamental que cria as possibilidades do consenso, é preciso também considerar que muitas das experiências totalitárias, ao atacarem a possibilidade da singularização e da apropriação, no fundo, ao atacar ativamente o sujeito, esvaziam ou mitigam as possibilidades de compartilhamento. Sabemos que é o próprio psiquismo que é visado em muitas das práticas de tortura. A danação do sujeito revela o bem-sucedido da empreitada do torturador e da tortura. Porém, quando isso é aparentemente bem-sucedido, quando a tortura levou o torturado até os porões da morte, do desespero e do silêncio, uma centelha reaparece num escondido e pouco notado trabalho psíquico, nos sonhos. Ainda que o assunto tenha se tornado proibido, constrangedor e impossível de ser falado, a elaboração onírica restitui um sujeito guardado, que ainda vive profundamente o sentido das experiências de aniquilação inscritos subjetivamente. É como se os sonhos alertassem que lá longe ainda há experiências a descoberto que convocam a linguagem e o desejo de falar. Muitas vezes, o sonho em sua narrativa estranha é o que permite voltar a falar no assunto, até mesmo porque o sonho pode ser tomado distraidamente e sem grande relevância no mundo dos bem despertos. O sonho é a voz do que não calou, do que não desapareceu, do que não acabou, já disse de muitas maneiras Sigmund Freud. Nesse sentido, discutirei ainda aqui brevemente uma ação específica e politicamente endereçada que expressa de modo flagrante a intenção do desaparecimento e a preservação do sofrimento como resistência a esse desaparecimento. Crime praticado extensamente no Brasil durante o período da ditadura militar e que ainda persiste como prática comum cometida por agentes de Estado no país. Trata-se dos desaparecimentos forçados. Desaparecimento forçado é definido pela Organização das Nações Unidas como detenção, prisão ou traslado de pessoas contra sua vontade ou privação da liberdade dessas pessoas por alguma outra forma, praticada por agentes governamentais de qualquer setor ou nível, por grupos organizados ou por particulares atuando em nome do governo ou com seu apoio direto ou indireto, com sua autorização ou com seu consentimento, que se neguem a revelar o destino ou o paradeiro dessas pessoas ou a reconhecer que elas estão privadas de liberdade, subtraindo-as, assim, da proteção da lei. O desaparecimento forçado, portanto, impõe para aqueles que ficam uma experiência obtusa, dificilmente ultrapassada. Revela-se como experiência ao mesmo tempo inconteste e absurda porque produz uma fratura entre a inscrição da presença de um ente querido e sua desaparição inexplicável, jamais conferida consensualmente. Além disso, o próprio processo de desaparecimento e a negação dele pelos agentes que o provocaram, agentes do governo ou ligados ao governo, sugere uma irrealidade que não pode ser nem confirmada, nem aferida e constrange e induz a comunidade a negar de algum modo que aquele ente que se foi realmente existiu. Porque se o desaparecido se foi misteriosamente sem traços ou pegadas, e se por outro lado a autoria do sequestrador ou assassino jamais é revelada, a lógica induz que se não houve assassino ou sequestrador, também é possível que não haja assassinado ou sequestrado. O desaparecimento forçado se perpetua então enquanto enigma, suspenso entre duas irrealidades que jamais se coadunam ou conversam. A realidade da experiência daquele que teve seu amado desaparecido e jamais reencontrado, e a realidade da negação peremptória, institucional ou governamental daqueles que teriam informações sobre o paradeiro e destino do desaparecido e aos quais é permitido que as soneguem aos familiares, amigos e à coletividade e à sociedade a qual o desaparecido pertencia e a qual o perpetrador deve explicações. A experiência difícil que se elabora aí não se encontra forjada nas dinâmicas do esquecimento ou da lembrança, comuns às lutas pela memória política. Ou seja, nesse caso,
não se trata de lembrar nada, porque absolutamente nada pode ser esquecido. Como também não se trata de poder esquecer, realizar a morte do morto, porque é tão impossível matar o morto que tanto se queria vivo, quanto dar a ele um destino histórico e celebratório digno de sua presença entre os que o prezavam, sem a constatação da sua morte comprovada. Sendo assim, o estranho destino do desaparecimento forçado, angustiosamente preservado como invisível entre coisas e objetos visíveis, revela um estágio fronteiriço nutrido pela esperança e pela tristeza que não pôde e não pode cessar, porque não estar mais triste, superar a tristeza, seria admitir ou a vida ou a morte do desaparecido, ambos impossíveis. Quando o irmão de um desaparecido diz, abre aspas, sempre quando escuto a porta se abrir, minha primeira expectativa é de que seja ele entrando, fecha aspas. Essa expectativa não dura, mas ela demarca uma tristeza 1 milhão de vezes vivida e revivida. A vida triunfando sobre as expectativas de morte, para em seguida ser mais uma vez destruída quando se constata que aquele que entrou não é o seu irmão. Ou quando um outro irmão de um desaparecido político relata que, abre aspas, lembro-me dos natais que eram sempre muito tristes, principalmente porque, por muitos anos, nossa mãe não saía de casa na esperança dele voltar naquele dia. Tinha medo de sair, de ele chegar e não encontrar ninguém e achar que havíamos mudado dali. Fecha aspas. Há uma obrigação de tristeza que comprova que o desaparecido permanece vivo naqueles que o amam. A tristeza, então, nesse caso, é o que dá testemunho de que o desaparecido ainda vive, ou de que o desaparecido, de algum modo, existiu em algum lugar. A tristeza é, de certo modo, a resistência à morte, a resistência ao desaparecimento sem paradeiro, sem responsabilização e sem sentido. Apoiado nos pequenos gestos, nas lembranças íntimas, sutis e cotidianas, aquele que vive a ausência do desaparecido protege e preserva o sentido contraditório que marca as lutas contra as atrocidades cometidas sob o manto da impunidade. Com isso, essas lutas reinventam e inscrevem na cultura uma tarefa difícil, a do dever da memória social, que inclui a lembrança não só das vítimas e sobreviventes ausentes, mas também a lembrança dos responsáveis pelos longos processos de sofrimento agravados pela indiferença e pela impunidade. Trata-se de um zelo histórico que cuida e preserva o sentido que constitui o sujeito político e social e lhe confere um lugar que o faria finalmente reaparecer no contexto da sua ação política e da sua verdade subjetiva, precisamente desde o lugar do qual fora sacado e desaparecido. Porém, a busca que também torna-se aflitiva, incansável e atenta, uma busca que não cessa em lugar nenhum, nunca, como diz uma das irmãs de um desaparecido político do período da ditadura brasileira. Abre aspas. Passei então a procurá-la, quando ia a restaurantes, a cinemas, a teatros. Às vezes pensava ver minha irmã, corria atrás de alguém para logo me decepcionar. Fecha aspas. Situações que falam de uma montagem absurda que aquele que perdeu é obrigado a erguer para se manter nessa fronteira tênue entre a vida e a morte do desaparecido e, subjetivamente, sustentando ao mesmo tempo a própria vida e a morte do ente que perdeu. Essa suspensão da realidade que não se confirma, forja e delimita experiências subjetivas de suspeição e a impossibilidade de, após o desaparecimento, viver em paz. A luta ou a guerra que se trava tende a permanecer cada vez mais solitária e cada vez mais escusa. Mesmo que organizações de direitos humanos, sentenças em tribunais e companheiros confirmem o desaparecimento, nenhum deles pode confirmar a morte, o fim, e sendo assim, o estado de morto-vivo oscila no movimento pendular que exaure, se repete e constitui a experiência do absurdo de realidades justapostas, que perpetuamente se desencaixam e que não encontram interlocutor na vida em vigília e nem inteligibilidade lógica para aqueles cuja vida foi definitivamente atravessada pelo anonimato e do desaparecimento forçado. Realidade fantástica. O dano e a força das ditaduras, portanto, persiste, então,
na preservação da miríade de coisas não esclarecidas, tabus que o Estado não revela em sua eterna transição cínica e inacabada. Permitir esse cinismo demorado é ratificar e proteger a herança das ditaduras que seguem protegidas em seu legado. Assassinados sem assassinos, torturados sem torturadores, estuprados sem estupradores, são absurdos, são compatíveis com a linguagem onírica que dispensa a lógica e o tempo cronológico para reaver a gravidade e a extensão das formas e determinações inconscientes que regem o sujeito que sofre. Só os sonhos figuram sem modéstia ou risco os surrealismos inventados em tempos de exceção e terror. A espera eterna pelo desaparecido obriga uma experiência fora do tempo, e ela também é torturante, como diziam alguns familiares. A esperança e a expectativa de que o desaparecido retorne, reapareça, ou seja devolvido, negocia com a afirmação material saudosa compartilhada entre os vivos, como destaca esse relato de Lehmann de um desaparecido político, na década de 70. Eu tinha 7 anos e lembro logo quando ele viajou. A mamãe colocava o almoço de todo mundo. Somos 8 filhos, então ela fazia o almoço de cada um. As meninas iam para a escola então, e quem fosse voltava em hora diferente. Então cada um almoçava na sua hora. E quando ele viajou para a militância política, eu sempre presenciava ela colocando o almoço e chorando. Ela colocava o almoço dele e guardava lá. Isso ficava o dia todo, e depois eu nem sei o que ela fazia. Sempre eu ia lá e ficava olhando ela colocar o almoço. Fecha aspas. A minha noção de tempo, diz ela, parece que foi muito tempo que ela fez isso. Muito tempo que ela chorava. Fecha aspas. Até hoje, certamente, é desse pranto que se trata. Porque se trata da lembrança de uma mãe que ainda chora e mora nessa irmã desde os 7 anos de idade. Um choro, portanto, longo, longuíssimo e atemporal. O caráter durável dessas experiências, as exigências psíquicas excessivas que impõem e as consequências que produz na vida das pessoas, dificilmente podem ser inteiramente compreendidas, mas podemos nos esforçar. Há uma proximidade formal muito grande entre a maneira como o sonho se elabora e a maneira como tais experiências são vividas em vigília, no cotidiano e na vida que segue. Como relata uma irmã, tinha muitos sonhos dele chegando e dizendo que estava aqui. Sabe aquela coisa de pronto, já normalizou, ele está aqui, acabou? O sonho faz uso da reversibilidade temporal e põe termo à experiência sem fim do desaparecimento, realizando no sonho o aparecimento. Pronto, acabou, ele apareceu. O momento de refúgio, regaço psíquico, termina por ocorrer na experiência do sonhar, já que o despertar marcará o reencontro com o irmão ainda desaparecido. Uma dor sem termo. A experiência absurda do desaparecimento, nem vivo nem morto, nem entre nós nem em lugar algum, adquire no sonho alguma plausibilidade e o sentido que ele refaz, só o sonho pode desvelar. Diz uma irmã de um desaparecido político, abre aspas. Quando ele desapareceu, começaram os boatos de que ele tinha morrido. Eu tinha, pelo menos nos primeiros 5 ou 6 anos, quase que toda semana o mesmo sonho. Era como se fosse um campo aberto onde eu estava lá. Tinha uma mata de pelo menos 1 quilômetro, mas na entrada da mata tinha uma pedra bem grande e ele estava sentado em cima dela. Do lado da pedra tinha um caminho bem estreitinho entrando na mata, tipo uma trilha. Eu olhava, o reconhecia e corria para encontrá-lo, sendo que ele se levantava, olhava para mim, entrava na trilha e desaparecia. Eu saía correndo atrás dele, mas quando eu chegava na beira da trilha, eu não podia mais encontrá-lo. Fecha aspas. O enigma entre a pedra, a lápide, tão desejada por um lado, e o desejo de seguir o desaparecido, seja para onde ele for, revelam que lá onde ele está, não pode mais ser seguido. Viver o desaparecimento torna-se muitas vezes para aqueles que ficaram pior do que reconhecer a morte do morto, pior que velar, enterrar e prantear seu morto, pior do que por ter uma ausência.
desejo que compete e colide com o desejo de ver o desaparecido vivo, lépido, fora do alcance e reaparecido. A herança que resta é uma impossibilidade psíquica tal como no trauma, mas diferente dele. O que a experiência do desaparecimento forçado deixa, e os sonhos o demonstram, é a exigência do imobilismo psíquico que não pode, não deve e não é autorizado a iniciar o caminho da superação das coisas difíceis. Qualquer possibilidade de superação psíquica dessa experiência exige a enunciação de um discurso que fale e seja compreendido pelo e para o sujeito e além dele. Compartilhado por muitos, inscrito como evidência especular e encontrada na história pessoal, familiar e social, nas quais é impossível se ver refletido como representação de si e refratado como representação sobre si. A perenidade da tristeza que se exige social e psiquicamente, como você pode estar alegre diante do seu irmão, irmã, mãe, pai desaparecidos. Faz par com a negligência política de Estados incapazes de ultrapassar a herança dos mecanismos de terror e morte e o desprezo pelo futuro dos que perderam e perderão seus entes de modo violento e arbitrário e têm de conviver com isso como uma condenação perpétua. Essa experiência de condenação se agrava no mesmo torvelinho onde a impunidade e a não responsabilização se perpetuam. O desaparecimento da vítima revela sua face social e institucionalmente autorizada. O concomitante desaparecimento também daquele que cometeu o desaparecimento, sequestro ou assassinato do desaparecido. Não aparecer com o desaparecido é também a garantia da impunidade dos perpetradores que ainda mantêm o desaparecido sob sua posse, única e exclusivamente para se proteger das consequências de sua ação deliberada. A dor do silêncio, ou a luta dos familiares de mortos desaparecidos políticos no Brasil, se soma também uma tarefa empreendida há décadas, a de arrancar das mãos dos perpetradores as informações omitidas que poderiam dar paradeiro ao roteiro da memória, da celebração, do reconhecimento e da busca do desaparecido, e, portanto, principiar um luto. É uma tarefa capaz de restituir o que o sequestro temporal omite, esburacando pedaços inteiros da história pessoal, da comunidade, a quem os perpetradores devem respostas no momento em que se veem derrotados, envergonhados e entrincheirados em seus porões de impunidade. São eles que ainda celebram um culto à covardia, à omissão e à irresponsabilização, que se reproduz como prática tolerada, deliberada e inconscientemente, e que atesta e define as relações entre os cidadãos e o Estado brasileiro, pautadas no silenciamento e nos acordos na calada da noite. A tristeza e a exaustão, nesse caso, revelam-se como impasse na busca por justiça, numa situação em que o dolo é continuamente vivido e a punição perpetuamente adiada. A interna busca pelos desaparecidos revelou uma das imagens cinematográficas mais potentes e oníricas sobre os períodos de exceção na América Latina e que emoldura e perfila o filme Nostalgia da Luz, que eu gosto muito de lembrar, do Patrício Guzmán. No Nostalgia da Luz, parentes e amigos cavando no imenso deserto do Atacama, alienados de suas maravilhas e imersos em suas lembranças e esperanças e tristezas em reencontrar aqueles presos políticos que foram enterrados no deserto do Atacama durante o regime Pinochet. O cenário onírico do Atacama figura de modo notável as mulheres escavadoras de Calamba, cidade no deserto do Atacama, entre os corpos soterrados no deserto e as estrelas que não existem mais, mas cuja luminosidade ainda brilha no firmamento. O deserto do Atacama é considerado um dos céus mais limpos do mundo e onde se instalam vários observatórios para observar as estrelas. Metáfora potente que radicaliza o impasse entre a condenação melancólica e o direito à celebração, entre a terra seca e deserta e o céu mais limpo do mundo, onde os telescópios mais potentes se instalam. Passagem difícil e custosa para muitos que ainda buscam o direito de conspurcar seus entes queridos da determinação degenerada do desaparecimento ao privá-los de corpo, rosto e singularidade. Nos sonhos, essa tarefa ainda persiste,
e ela ainda repõe a possibilidade de velar os que se foram em lugares melhores do que aqueles onde foram largados. Nos sonhos, um acontecimento inconcluso ainda preserva o desejo de narratividade e compartilhamento, que principia quando o sonhador se anima a contar que, na noite anterior, sonhou com o seu desaparecido. Muito obrigado. Bom, a gente vai abrir uns 15 minutinhos, pode ser, Marcelo? Pode ser? Agradecer também o Marcelo, porque nossos eventos estão todos sendo patrocinados pelos grevistas. Né, Marcelo? Sem eles, nós não teríamos realizado coisa nenhuma. Essas pessoas que toparam realizar as atividades, pelo menos as atividades programadas. Né? Aulas, em geral, estão canceladas e tudo mais. Bom, então, se algum de vocês quiserem perguntar alguma coisa, para o Voit, a Sandra, né? Eventualmente para mim também, fiquem à vontade, temos alguns minutos para conversar. Bom, eu vou fazer uma pergunta então para o Voit e para a Sandra, tá, Cris? Está cansada já? Não, só mais uma perguntinha. Bom, vocês sabem perfeitamente bem, né, que há um bom número de produção testemunhal, um número de produção testemunhal que foi elevado à categoria, que foi elevado por alguns à categoria da literatura. Né? Então, Antelme, Bruno, Améry, Jean-Méry, o próprio Elie Wiesel, né, foram elevados à categoria dos literários, né, dos textos literários testemunhais. Eu queria perguntar a vocês, que a partir da reflexão que vocês fizeram, né, primeiro a opinião de vocês sobre isso, né, porque não há concordância sobre isso, mas o próprio Prêmio Casa das Américas, né, que é um prêmio literário de maneira geral, mas um prêmio que introduz na década de 60 uma categoria chamada literatura de testemunho, desloca uma parte da produção testemunhal para aquilo que a gente chamaria de literatura. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse deslocamento. Né? Sandra pode começar enquanto Cris. Acho que eu partilho, né, da posição do Voit, de que essa diferença ela é uma diferença inexistente, né, do que é aí, né, o testemunho no sentido de um texto não literário, um texto literário, mas a gente pode estabelecer esses limites. Né? Aí, o que a gente vê é uma discussão, mais do que uma discussão, na realidade. Né? Há uma espécie de desejo daquele que fala, né, de que a sua literatura, de que o seu escrito, vamos chamar assim, não seja literatura na medida em que, né, há uma ideia reinante de que a literatura é uma verdade, né, ou de que ela é uma construção e, consequentemente, uma construção falaciosa. Né? Quando, né, há uma relação intrínseca entre o narrado e uma realidade vivida, né, eu tenho a impressão de que, né, a opção, seja a opção já, né, por uma forma realista de narrar, ela está a serviço, né, de tornar esse texto, esse discurso, essa experiência, né, ali, um relato evidentemente verdadeiro, né, vamos dizer assim. Né? Por quê? Né? Porque estabeleceu-se, e talvez só mais atualmente, né, essa discussão é uma discussão que parece menor, né? Estabeleceu-se que havia uma diferença entre o discurso histórico e o discurso literário. Só na história que vai, né, trazer uma discussão nova também sobre em que medida a história também não é uma construção discursiva. Né? E é óbvio, né, também outras discussões, toda a arte moderna, todo o diálogo que a arte moderna traz né, o que é a verdade. Né, o que ela assume é a verdade exatamente essa. A verdade é aquela construída por uma determinada obra. E, né, que está o único território possível de se conhecer, de um conhecimento efetivo,
seja exatamente esse, né, que diga a realidade por meio de imagens, né, por meio de metáforas. Né? Então, assim, não me parece, eu também acredito que essa é uma discussão menor, quer dizer, se é literário ou não literário, se assume, né, efetivamente, de que, né, esse gênero testemunhal, né, ele é um gênero que ganha força pela sua qualidade literária. Né, pela sua qualidade literária, na medida em que há um trabalho efetivo. Né. Eu acho que existem narrativas que não têm essa pretensão. Né. Você lembrou bem, mesmo o prêmio Casa das Américas, né, e há toda aí uma discussão sobre, ao instituir-se esse prêmio, em que medida esse prêmio não ficou vinculado a um projeto, que é um projeto da própria Revolução Cubana, de dar àquele texto também o status de verdade, consequentemente limitá-lo. Né? Essa biografia do Cimarron, né, vamos dizer, olha, é a voz, né, e do Barnett. Mas o Barnett não pode falar tudo absolutamente. Ele tem que falar a partir de um lugar determinado, porque ele estava aí dentro de um regime específico que o limitou para falar. Então, a verdade também apresentada, por mais que ele tenha feito a opção por um outro tipo de discurso, a verdade possivelmente também não estivesse ali, porque tem um recorte. Então, essa aproximação... I'm not sure, Paula, if I understand your question. As far as I can understand, you want me to say what's my opinion about transformation testimony into literature? Or? No. Some writers are placed like literature, like some specific writers. I'm not considered writers or literature. That's right. And I would like to ask you if you agree with this displacement, or if you disagree. It's difficult to say, but probably I disagree, because I think it's impossible to find a criterion which may help us to differentiate what is testimony and not testimony, which author is testimonial author or which is not. Yes? The borders are very, very thin and blurred. And for example, I have had no time to explain in my field of Polish literature. We had an author called, his name was Jerzy Koszyński. He wrote a book, Painted Bird. Maybe it was translated into other languages. It's a very, very tragic history of a gypsy child, tortured by normal people, not soldiers, but almost civil people during the war. Yes? It has a great career. This book is a great career because it was said that it was his own experience, the author's experience. And then it turned out that it is a lie, that he was nothing in common with this child described in his book. So my question is, what's different in the situation that we know that it is not true, or that we know that it is true? What's the difference between an author who is in fact involved in the described events, and the other author who is not? What was different in the situation when we get to know that in fact he was not the protagonist of this book? Yes? It is very, very difficult from the theoretical point of view, yes? But I can't clear it. I can't resolve this problem. Yes? It is unresolvable and impossible to resolve. But such examples like this make me very careful about distinguishing, about evaluating. This author has right to be called testimonial, and this one. I don't know if it satisfies your question, but in the field of literature, I think
nothing is able to be cleared once and forever. Yes? It is always not stable. The categories, the criteria of establishing this or another genres, even the genres are not stable. I'm not able to describe what literary genre is characteristic for this or that literary work. Yes? I don't believe that such a category as genre, kind, literary kind, or literary specific structure is helpful in describing the very complex, very complicated matter of literary events. So I'm not able to answer to a question in one simple way, but I just wanted to say that somebody who think that they know, for me they are, I have distance toward this kind of people, especially in the ground of the literature and the theory of literature. Thanks. Because nowadays there is a market of testimony. Yes, That's very important. Market and There's business. like a hierarchy based on this. Competitions with this. Yes. Selling testimony, I thought today that this may I, there is No, it's no. in English, sure. It's No. a kind of, if I would like to comment something. No, it's okay, thank you. Então, Desculpa, vou passar sobre a sua cabeça. Na verdade, acho que é uma pergunta assim para os três, né? E para vocês pensarem, não sei. Quando eu falo em testemunha, vem sempre à minha cabeça, não aquele que relata a experiência, mas aquele que escuta a testemunha, aquele que escreve para aquele que não pode escrever, ou aquele que simplesmente lê esse relato. Então, é como se, ao escutar ou escrever sobre este relato, né, é como se essa minha escuta fosse a possibilidade, fosse o testemunho, né, como testemunha daquela pessoa, e isso conferisse a ela algum lugar. Porque eu acho que a maior violência que tem é essa destituição do lugar, que é o que te constitui como ser humano, né? Então, é de um desenraizamento. Então, acho que à medida em que a gente, acho que como a Sandra falou, né, em você não ficar talvez categorizando, mas talvez ser testemunha, né, desses relatos. Né? Então, eu não consigo, eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Bom, concordo inteiramente com você que essa sua questão coloca a questão de que não se fale tanto em testemunho, mas se fala em produção testemunhal, né? Que é uma produção que se inscreve e se irradia dentro de um campo específico. E ao mesmo tempo ela tem uma potência, a era do testemunho, né? Como diz a Viviane Campos, uma era do testemunho, etc. E tal, você situou muito bem essa questão também. Por outro lado, o testemunho, do meu ponto de vista, é uma coisa extremamente frágil. Quer dizer, no sentido de que um testemunho só é possível, eu concordo com você, quando há alguém que o escute. Quer dizer, sem a escuta, a oferta da escuta, o testemunho simplesmente não existe. Você pode ter pilhas de acervos testemunhais como hoje a gente tem. Mas talvez muitos desses acervos jamais serão tocados por nenhum pesquisador, jamais serão escutados por ninguém. E se eles não forem, como muitos não serão, porque há tantos milhões de testemunhos hoje em dia, né, em relação a várias atrocidades, eles não existirão. Essa é a grande questão. Então, ele depende da oferta de uma escuta, de fato. Né? Então, você tem toda a razão nesse sentido. Não há um testemunho que flutua no vazio. E não há, como diz o Derrida, sequer um testemunho, talvez a gente tenha que pensar na exterioridade máxima de um testemunho, quer dizer, na possibilidade de ele existir enquanto suporte material, diz o Derrida, como um acervo. Né? Então, testemunho como acervo. Mas se o testemunho como acervo não é testemunho. Né? Ele não se executa como testemunho. Né? Ele não aparece como testemunho. Portanto, ele é um suporte material que pode vir a ser um testemunho quando houver alguém que o escute.
Então, estou totalmente de acordo com você nesse ponto. How the testimony could exist. She's proposed that without something to hear, it doesn't exist. Yeah. And testimony doesn't exist because literal work doesn't exist. It's also a question about the ontology of the literary work. So I think that the more the testimony, any kind of testimony, is very disappears. So it was what I tried to say, coming back to the social thermal, yes? In her point of view, testimony is only a process from one to another and only during the process. It doesn't exist in any way. A piece of paper is not a testimony. A piece of paper is a piece of paper with literals. Testimony is something exceptional. It's something very interpersonal, and nobody can define in what form, material form or memorial form it exists. Because memory is always phantasmatic, it has a phantasmatic character. So what is the testimony? No one. Só para agregar aí o que vocês falaram, é mais ou menos como a literatura, quer dizer, me interessa, né, efetivamente, né, se é testemunho ou não, literatura de testemunho ou não. Se não houver um leitor, ela nem existe, né, é a necessidade, né. Basicamente, eu só acrescentaria uma coisa que é o testemunho, talvez como a literatura, mas eu não sei porque eu não sou um especialista em literatura, mas do testemunho certamente a gente poderia dizer que ele tem uma temporalidade suspeita, né? Ele tem uma duração suspeita, né? Ele dura no tempo daquela escuta, depois ele desaparece. Mas a literatura também, de alguma forma. Então por isso que eu estou dizendo, não vou falar sobre a literatura, não vou julgar, né? Mas talvez nesse sentido, de que aproxima, né, que você está falando, dos dois. Que aproximaria de uma maneira extraordinária a literatura do testemunho. Bom, gente, pelo avançado da hora, nós gostaríamos de agradecer muito a presença e os guerreiros que ficaram até esse momento, convidá-los para sexta-feira, caso tenham interesse, e aqueles que não colocaram endereço e vai ter interesse no congresso do ano que vem, por favor, assim, a lista e tal. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.